Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Cruzos, um jogo de encontros e enganos da Lampion Games, escrito pelo Jorge Valpassos. Eu comentei um pouquinho sobre o Cruzos num vídeo de dicas de financiamento coletivo, né? Sugeri aqui o Cruzos, participei do financiamento, tá aqui o livro e agora vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, vamos lá. Cruzos é o primeiro jogo que eu leio do Jorge Valpassos. E assim, é um jogo bem diferente, é um jogo que subverte, talvez, muitas coisas que a gente está acostumado a ver. E eu confesso que da primeira vez que eu li o livro, me deu uma certa estranheza, assim, eu fiquei, será que eu estou entendendo, será que eu não estou? Talvez a ideia seja, a proposta seja justamente essa, né? Dar um cruzo aí na sua mente para você expandir um pouco as suas ideias, né? Então, vamos começar mostrando um pouquinho do livro. É bacana, olha, porque já vem um autógrafozinho, uma dedicatória do Valpassos, bem legal, bem bacana. E assim, eu acho que ninguém melhor do que ele mesmo para definir aqui o jogo. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Cruzos, jogo de encontros e enganos, e o básico. Então, olha só, se liga aí. Cruzos é um jogo de inventar histórias sobre personagens que mexem nos rumos das tramas, sem baterem de frente com o conflito principal. Isso é importante. Elas usam astúcia e traquinagem para pregar peças, passam informações úteis ou não, semeiam a discórdia e ligam pontas soltas. Quando uma senhoria dos cruzos entra em cena, tudo pode acontecer. Você não jogará com uma típica protagonista. Menos heroísmo padrão, mais sacis, caiporas, locks, exus, kitsunes. Ou seja, a premissa básica do Cruzos é que você não é o protagonista da história. E sim, você é aquele coadjuvante, aquela coadjuvante que acaba roubando a cena através dessa interferência nos bastidores da história. Né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter lido ou visto alguma série, algum filme que tem esse tipo de personagem, né? É aquele personagem que está ali nos bastidores, mas que faz a trama mudar de rumo com as suas ações, que muitas vezes podem até nem ser percebidas pelos protagonistas da história. Então, eu acho que o resumo básico do Cruzos é mais ou menos esse. Tá, beleza. Acho que eu entendi, mas como é que funciona o jogo? Bom, primeiro você vai ter que ter a sua senhoria dos cruzos, né? A sua personagem principal, a sua protagonista. E você vai ter 3 opções para escolher, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas no final. Mas qual é a ideia aqui? Você vai escolher a sua senhoria dos cruzos, né? O seu personagem, a sua personagem, e aí você vai delimitar ou sortear as características que essa personagem vai ter. Existem 5 características aqui no cruzos, tá? O encontro, o engano, a energia, contatos e recursos. E isso tudo você vai sortear no dado, tá? Essas características, elas vão ter um valor que varia entre 1 e 3, sendo que 3 é o máximo, tá? Em cada uma delas. E aí você sorteia jogando um D6, tá? O Cruzos precisa somente de um D6 e papel e lápis ali para você anotar as coisas que forem pertinentes, beleza? Então, se na sua jogada você tirar 1, você vai ter 1 ponto na característica. Se você tirar de 2 a 5, você vai ter 2 pontos na característica. E se você tirar 6, você vai ter 3 pontos nessa categoria e nessa característica, e você começa também com 1 ponto de sorte. Mas para que serve cada uma dessas características? Olha só, essas características elas são agrupadas da seguinte maneira. Existem os trunfos, tá? Os trunfos são o encontro e o engano. Então, para que serve o encontro? Para ligar fios soltos, negociar, traçar planos, inventar, propor, semear ideias. E o encontro é das zoeiras, das voltas, das seduções, dos dribles, das rasuras e das artimanhas. Isso aí você vai gastar pontos quando você quiser usar essas características, beleza? O outro tipo de características são as reservas, que vão ser as outras 3 que eu falei. A energia, que é a sua gana, a sua força vital e a sua vontade. Os contatos, que são as suas fontes, alianças e parcerias. E os recursos, que são itens, equipamentos e qualquer traquitana útil. Ou seja, se você quiser inserir na história qualquer coisa que se enquadre em uma dessas características que eu falei, você vai gastando os pontos aí. E por fim, a gente vai ter o tal do ponto de sorte que eu falei. Esse ponto de sorte você vai usar para alterar o resultado de uma jogada de dados. Mas afinal, como é que vai se dar essa interferência? O que são esses cruzos? Os cruzos são a brecha na história onde o seu personagem, a sua senhoria, vai poder interferir na história e tentar alterar o rumo das coisas. E isso também é uma quantidade limitada que você tem por histórias, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Você vai sortear também. Você vai jogar um D6 e somar 3. O resultado disso é a quantidade de vezes que a sua senhoria vai poder interferir nos rumos da história. Ou seja, é algo que pode variar entre 4 vezes, se você tirar 1 no dado, ou 9 vezes, se você tirar 6 no dado. Então, os cruzos vão ser justamente essas oportunidades de você brincar com os protagonistas da história. O Cruzos, olha, ele apresenta até um
um fluxogramazinho simples para você entender direito qual é o passo a passo do jogo, qual é a mecânica e tal, para você contar a sua história. Mas se a gente está falando aqui que o jogo se baseia numa história contada, que você vai criar e o seu próprio personagem vai começar a interferir nela, qual é a ambientação dessa história? Qual é a história que eu vou contar? Isso aí vai depender do tipo de senhoria do cruzo que você escolher. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas no final. Segura aí a ansiedade, mas guarda essa informação. A ambientação vai depender do tipo de senhoria que você escolhe. E aqui a ideia é brincar justamente com os estilos. Então você vai misturar ali, sei lá, realismo mágico com fantasia urbana, com alguma coisa meio cyberpunk. As senhorias, elas têm essa proposta de serem misturas de gêneros, tá? E o livro até encoraja você a criar suas próprias senhorias. Já vem 3 criadas aqui no livro, mas você tem a imaginação e a liberdade total para criar outras senhorias depois que você entender mais ou menos qual é a pegada da coisa. E para que você construa a sua história, claro, depois que você escolher a senhoria, vai ter lá na página toda a ambientação dela. E aí, a partir daí, você vai sortear também todos os elementos principais da sua história. Os protagonistas, os antagonistas, quais são os perigos, quais são as situações que eles vão enfrentar, quais são os mistérios que envolvem ali aquela ambientação. E a partir disso, quando você já começar a criar na sua cabeça essa historinha, você já vai pensando em como a sua personagem, a Senhoria dos Cruzos, vai se posicionar no meio desse caldo todo. A ideia é essa. E a partir daí, você vai criando as situações da história, tá? E aí vai começando a jogar nos dados para ver o que vai acontecendo, para que caminho, ou o que a história vai reservando para os protagonistas. Ou seja, você vai criar uma situação e vai fazer perguntas, geralmente perguntas de resposta sim ou não, vai sorteando essas respostas, e aí, dependendo dos resultados, a história vai tomando certos rumos, a história vai se desenrolando de alguma forma. Isso é a chamada jogada de enredo. É a partir do resultado dessas jogadas, olha, conforme o livro coloca aqui, que você vai vendo se a Senhoria dos Cruzos pode agir ou não. Ela pode não agir e ganhar um ponto aí para adicionar nos cruzos, ou seja, ganhe uma oportunidade a mais. Ela pode ter a chance de agir, se o resultado dos dados for entre 2 e 5, ela vai poder agir. E se for 6 ou 1, ela não age, mas ganha um ponto a mais, ganha uma chance a mais de interferir na história. E esses resultados dos dados, além de determinarem se a Senhoria dos Cruzos pode agir ou não, vai determinar também o que está acontecendo com os personagens. Então, por exemplo, se você tirar 1, o protagonista da história, né, se deu mal. Se você tirar 6, o protagonista se deu bem. E assim a história vai se desenrolando. E a sua personagem, a Senhoria dos Cruzos, ela só vai poder agir quando o resultado dos dados permitir. Mas como é que ela vai agir? Como é que a Senhoria dos Cruzos vai interferir na história? Gastando aqueles pontos das características que eu comentei mais no início do vídeo, né? Do engano, da energia, dos contatos, dos recursos. Se eu quero, por exemplo, inserir ali um objeto mágico, uma traquitana ali na história, para alguns protagonistas encontrar, eu gasto um ponto de recursos. Se eu quero que aquele protagonista encontre alguém ali para dar uma informação, posso gastar um ponto de contatos, posso promover um encontro de um protagonista com um antagonista, ou de repente com algum outro personagem que vai se tornar um interesse amoroso daquele protagonista. Enfim, o jogo ele é muito amplo e ele é muito solto em relação a isso. Porque justamente, pelo menos a minha impressão foi essa, a ideia é que você exercite a sua imaginação e você crie as histórias, tá? E de repente você mesmo desconstrua, vamos dizer assim, as histórias através da interferência da senhoria. Se o seu protagonista estava bem próximo já de conseguir o objetivo dele, a Senhoria dos Cruzos, por algum motivo que pode ser a pura e simples traquinagem, desviar ele do caminho e colocar ele numa rota muito maior para que ele chegue finalmente àquele objetivo. E durante essa rota ele vai passar por vários encontros. Enfim, a imaginação é a ferramenta mais poderosa que você tem para jogar cruzos. E só para fechar um pouquinho essa parte das regras, vamos chamar assim, né? A história termina quando a Senhoria dos Cruzos não tem mais pontos de cruzos suficientes para interferir na história. Aí, não é que a história acabou, aquele capítulo acabou, vamos dizer assim, né? Você pode, depois de um tempo, retomar com a mesma história, com os mesmos personagens e começar tudo de novo, sorteando novos pontos de cruzos, etc e tal. Então, basicamente, a ideia central do jogo é essa. Eu achei, de fato, um jogo que ele pode ser bastante desafiador, muito embora ele seja extremamente simples nas mecânicas, depois que você entende qual é a ideia do negócio, mas, assim, a prática do Cruzos, ela é realmente bastante desafiadora, porque ela envolve, desenferrujar aqui a cachola e criar histórias novas. E agora, finalmente, vamos apresentar aqui para vocês as 3 senhorias dos cruzos que estão presentes aqui no livro. Tá? A primeira delas é Samiuk, dos cruzos presentes. Tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês darem uma olhada nela. Aqui vai ter uma apresentação, né, da personagem, mais ou menos, uma origem aqui, entre aspas, né, ou uma pegada, né, qual é a proposta da personagem, que eu acho que é mais interessante, né? E aqui, como eu falei, olha, todos eles vão ter esse mesmo tipo de apresentação. Você vai ter as sementes de história, tá? Que você vai sorteando aqui para montar a sua trama original, né, a sua trama inicial. E aqui, só para vocês terem uma ideia,
As sementes de história da Samyuki vão envolver aí contradições coloniais e narrativas de fantasia, realismo mágico, essa coisa. Então, cada um dos enredos que você pode sortear aqui, né, vai dar um gancho inicial para a história. E ainda tem, olha, uns pontos que são sublinhados aqui, que você pode substituir essas partes sublinhadas por coisas que você acha mais interessante, ou coisas que façam mais sentido, e você vai ter aí uma infinita possibilidade de sementes de história. Você vai ter, olha, protagonista também, você vai escolher 2 no início, vai sortear 2, né? Os antagonistas também. E aí você vai começando a montar a sua trama, né? Quais são os perigos que eles podem enfrentar, quais são os mistérios que vão rondar aí essa história, né? Olha, os trunfos, né, que eu comentei mais no início do vídeo. Quais são possíveis encontros, né, para a sua senhoria dos cruzos colocar na história, possíveis enganos que ela vai promover ali, que ela vai jogar nos protagonistas, né? Enfim. E possíveis desfechos para a sua história também. Né? Ideias aqui, quando acabarem os pontos de cruzo para ela interferir, possíveis maneiras de você encerrar essa história ou esse capítulo da história, né? A pegada é mais ou menos essa. Aqui a gente vai ter a despedida, né, da Samyuki aqui, e vamos para a próxima senhoria dos cruzos, que é Sa, não sei se é assim que pronuncia, dos cruzos futuros. Aqui, a mesma pegada, né, em termos de apresentação do cenário, da personagem, mas aqui no caso do Sa, são as agruras do capitalismo pós-industrial e as narrativas de ficção científica. Esses são os 2 gêneros que vão ser misturados aqui na ambientação proposta para Sa. Né? E de resto é a mesma pegada. Claro, mudando os protagonistas, mudando os antagonistas, os enredos e tudo mais, os trunfos, né? Tudo isso vai ser alterado para misturar os gêneros propostos por cada uma dessas senhorias dos cruzos. E por fim, a terceira e última que está presente aqui no livro é o Seu Ventura dos cruzos passados, que é tipo uma espécie de fantasma que mora num bairro e tal, que morreu, mas não conseguiu enganar ali a morte de alguma maneira e continua passeando ali pelo bairro, vagando pelo antigo bairro, interferindo nas histórias alheias, né? Então aqui, no caso, a gente vai ter uma pitada de fantasia urbana e crônicas de periferias. Eu gostei de todos os personagens, mas eu achei o Seu Ventura o mais interessante, talvez porque seja uma coisa talvez um pouco mais próxima da gente, que a gente consiga se identificar melhor, mas eu achei um personagem extremamente interessante, né? De resto, a mesma sequência, sementes de histórias, protagonistas e tudo mais, e assim, são propostas de cenário, de ambientação bem variadas, bem distintas, justamente para você poder dar asas à sua imaginação e criar histórias cada vez mais interessantes, cada vez mais diferentes. Eu acho que, como eu falei, a proposta do Cruzos, ela é basicamente, talvez, destravar a sua mente ou treinar a sua mente para criar histórias, para ser uma mente imaginativa. Né? Parece bobagem, mas talvez hoje em dia as pessoas estejam perdendo um pouquinho essa capacidade de imaginar. Né, de se colocar, de projetar num fantástico e tudo mais. Então talvez o Cruzos ajude um pouquinho a destravar isso, que eu considero uma característica fundamental. Não para você viver no mundo de sonhos, mas é porque talvez para algumas pessoas a capacidade de sonhar, a capacidade de almejar alguma coisa diferente do que a gente tem hoje no presente, seja uma força motriz. Então por isso que eu acho que o Cruzos ele pode ser um jogo muito importante e muito interessante nesse sentido. E só para fechar aqui as nossas breves considerações sobre o Cruzos, né, espero ter feito justiça ao jogo, porque realmente ele é mais denso do que parece, a gente ainda tem de brinde aqui no final um joguinho escrito à mão pelo Jorge Valpassos. Muito interessante, bem legal, regrinhas simples também, passatempo. Fica aqui o meu registro de uma leitura bastante interessante, que é o Cruzos, um jogo de encontros e enganos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, que são importantes. O que vocês acharam aí dos cruzos? Vamos continuar batendo papo aí nos comentários, beleza? E a gente se encontra também nas próximas resenhas.